Olá pessoal, mais uma aula de raciocínio lógico proposicional. Não deixa de baixar a nossa apostila. Depois dessa aula aqui, vem uma vasta lista de exercícios que eu estou preparando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui a representação simbólica do se, somente se, é essa seta que vai para os dois lados. Esse operador lógico, gente, ele está ligado à ideia de conjuntos que a gente chama de igualdade. Como assim? Quando eu tenho dois conjuntos iguais, os elementos que eu achar no primeiro, eu vou ter que achar no segundo. E os elementos que eu achar no segundo, eu vou ter que achar no primeiro. Se você lembra da nossa aula de condicional, era assim. Quem está aqui é obrigado a estar aqui. Agora, quem está aqui não é necessário estar. Pode ser e pode não ser, certo? Então, o que a gente sabe da condicional? A gente sabe o seguinte, se a primeira é verdade, a segunda tem que ser verdade. Isso quando eu quero que a proposição toda seja verdadeira. Lembra, geralmente em exercícios de raciocínio lógico, a gente quer sempre fazer as proposições serem verdadeiras, a não ser quando o enunciado pede, né? Então, para que uma proposição que usa somente se seja verdade, se uma é verdade, a outra tem que ser. Se uma é falsa, a outra tem que ser também. Então, você está lá resolvendo um exercício, descobriu que essa segunda proposição aqui ela é falsa. Então, você tem que concluir por obrigação que a primeira também vai ser falsa. Ah, você está fazendo, descobriu que a primeira é falsa. Então, por obrigação, a segunda também tem que ser falsa. Ah, não, a primeira deu verdade. Então, a segunda é obrigada a dar verdade. E se a segunda deu verdade? A primeira vai ser obrigada a ser verdade. Daí a gente pode resumir isso aqui, gente, com essas duas frasezinhas, né? Os valores lógicos das proposições devem ser iguais. Ou tudo verdade, ou tudo falso, para que a proposição como um todo seja verdadeira. Assim, ambas as proposições devem ser verdadeiras ou ambas devem ser falsas. Então vamos tentar explicar esse conceito de bicondicional. Por que recebe o nome de bicondicional? Porque nós temos aqui duas condições. A gente viu a condicional, que tem uma condição, e a bicondicional tem duas condições, tá? Então vamos tentar entender isso com um exemplo que eu criei para você. Ana é flamenguista e Ana torce para o Flamengo. Veja que isso é a mesma coisa, né? Ana ser flamenguista é a mesma coisa dizer que Ana torce para o Flamengo. Essa é a ideia do se somente se. São duas afirmações iguais, embora usem palavras diferentes. Quando eu pego a proposição P e a proposição Q e coloco aqui o conectivo se somente se, que é a bicondicional, como é que fica lido isso aqui? Ana é flamenguista se e somente se torce para o Flamengo, certo? Perceba que esse aqui ele está dizendo para mim o seguinte, gente, nós temos aqui duas condições. Que condições são essas? Essa aqui, que é o se, e essa outra aqui, que é o somente se, certo? A utilização desse eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, nós podemos transformar isso aqui, gente, em duas frases, onde nós temos duas condições. Vamos pegar primeiro só essa do se. Vamos fingir por um momento que esse somente não está escrito aqui. Então fica, Ana é flamenguista se torce para o Flamengo. Eu expliquei lá na condicional que o se vai acompanhar sempre a hipótese, a não ser que tenha a ideia do somente junto ou então um não no meio. Mas se for ele limpo e seco, igual está aqui, Ana é flamenguista se torce para o Flamengo, significa que essa é a minha hipótese e essa é a minha tese. Então, Ana é flamenguista se torce para o Flamengo pode ser reescrito de outra maneira. Se Ana torce para o Flamengo, então é flamenguista. Ok? Eu expliquei isso com mais detalhes lá nas formas equivalentes. Tá bom? Se Ana torce para o Flamengo, então é flamenguista. Continuando, nós temos a condição 2, que agora ela vai utilizar o somente. Então, vamos fingir que o se não está aqui. Fica assim. Ana é flamenguista somente se torce para o Flamengo. A gente explicou esse somente também lá nas formas equivalentes. Ou seja, dizer que Ana é flamenguista somente se torce para o Flamengo está dizendo o quê? Gente, a única forma de ser flamenguista é torcendo para o Flamengo, certo? Então, se ela é flamenguista, então torce para o Flamengo.
Foi exatamente isso que eu escrevi aqui embaixo. Se Ana é flamenguista, então torce para o Flamengo. Veja que essas duas frases que eu construí estão trocadas. Nós temos duas condições. Uma saindo do P e indo para o Q, e uma saindo do Q e voltando para o P. Por isso que a seta está virada para os dois lados, tá certo? Então, se Ana torce para o Flamengo, então é flamenguista. E se Ana é flamenguista, então torce para o Flamengo. Bicondicional. A bicondicional é a que eu acho mais difícil de explicar, né? Se você está acompanhando nossas aulas na sequência, você também deve ter ficado um pouco perdido na minha explicação, porque realmente não é fácil, né? Mas a tabela verdade dela não é difícil, né? Lembre-se, tem que ser iguais. Então, quando as duas são verdades, a proposição é verdadeira. Quando as duas são falsas, a proposição é verdadeira. Agora, quando os valores lógicos são diferentes, aí não tem jeito. A proposição, nesse caso, é uma proposição falsa. Vamos falar então sobre as formas equivalentes, ou seja, outras formas pelas quais nós podemos identificar que tem uma bicondicional aqui, tá certo? Porque às vezes não vai vir se somente se bonitinho. Então vamos lá. P, se e só se que. Veja que ele não colocou somente se, ele trocou tudo pelo só. P, se e só se. Ana é flamenguista, se e só se for torcer para o Flamengo, né? Mais ou menos assim. Outra coisa seria todo P é Q e todo Q é P, tá certo? Então, todo mundo que torce para o Flamengo tem que ser flamenguista. E todo mundo que é flamenguista tem que torcer para o Flamengo. A ideia é essa. Todo P é Q reciprocamente, certo? Ao invés de falar duas vezes, todo P é Q e todo Q é P, ele fala todo P é Q e reciprocamente, ou seja, o inverso também vale. Se todo P é Q, então podemos dizer que todo Q é P. Então ele pode trocar por essa palavra reciprocamente. Se você lembrar lá das formas equivalentes da condicional, a gente tem assim, todo P é Q. Só que aqui a gente está acrescentando o quê? E reciprocamente, ou seja, voltando vale a mesma coisa. A mesma coisa que do 2, né? Todo P é Q, né? E todo Q é P. Tá. 4. Pode vir assim também na prova. Se P, então Q reciprocamente. Veja, isso aqui é o sim, então. Quando ele coloca o reciprocamente, significa o quê? A volta também vale, ou seja, se P, então Q, e se Q, então P. Eu troquei as letras aí, tá? 5. P é necessário e suficiente para quê? Isso aqui é importante. Isso aqui é questão de prova, certo? Isso aqui é questão de prova, tá bom? Então, anota isso aqui. P é necessário e suficiente. Como assim, gente? É necessário e suficiente? Eu apliquei isso aqui lá no assunto de condicional, né? Você tem a proposição P e do lado de cá aqui. Se isso acontecer, então isso aqui vai acontecer, certo? Eu até usei a ideia do piauiense lá, né? Se fulano de tal nasceu no piauiense, então ele é brasileiro. Veja, aqui, gente, é a nossa condição suficiente. Se eu sei que alguém nasceu no Piauí, é suficiente para que eu saiba que ele é um brasileiro, certo? Bom, quando eu tenho alguém que é brasileiro, eu sei que isso aqui é necessário para ter nascido no Piauí. Então, nascer brasileiro não garante que a pessoa é piauiense, mas é necessário. Eu preciso disso, né? Então, quando esse acontece, é necessário que esse aconteça, tá bom? Então, aqui é a condição suficiente, condição necessária. Só que quando eu tenho aqui a bicondicional, as duas coisas estão valendo ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo que o P é condição suficiente, ele também vai ser condição necessária, certo? Então, aqui, nesse caso, o P é condição suficiente. Agora, se eu coloco a seta para os dois lados, eu vou dizer o quê? Que ele é condição necessária e suficiente, certo? Aqui, gente, desse jeito que eu coloquei, o que é condição suficiente. Se isso acontece, é suficiente para eu crer que isso aqui ia acontecer. Agora, se eu coloco a seta para os dois lados, o que é condição necessária e suficiente? A 6 é a mesma coisa, certo? Porque quando a seta está virada para os dois lados, eu posso escrever dos dois jeitos.
Se Ana é flamenguista, se e somente se torce para o Flamengo, ou Ana torce para o Flamengo se e somente se é flamenguista. Não importa. Se eu trocar a ordem, vai dar no mesmo. Tá? Isso aqui é questão de prova. Anota isso aqui. Condição necessária e suficiente. Essa questão de condição necessária, eu sugiro que você assista também a aula anterior. Tá? As formas equivalentes da condicional, que lá eu explico com mais detalhes. Outra forma equivalente lá da condicional que a gente viu é assim, gente. Quando P é Q. Só que ele acrescenta mais outra. Quando P é Q e quando Q é P. Viu que ele trocou? Então, a ida e a volta está valendo. Também lá na condicional eu expliquei. Não existe P que não seja Q. Aí, aqui a gente só está colocando o inverso. Não existe Q que não seja P. Da mesma forma que o 9, né? Se P, então Q. E se Q, então P. Então, vale a ida e a volta. Eu fui mais grosseiro nessas explicações, porque é muito parecido com a condicional, gente. A diferença é que ele vai tanto indo quanto vindo, tá bom? Então é isso. De tudo que eu falei, o mais importante é esse ponto 5 e o 6, que é muito parecido, porque cai em prova mesmo. Agora nós vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente colocar isso aqui em prática. Vamos então fazer aqui nosso exemplo 1. Assinale a alternativa correta. O valor lógico da bicondicional entre duas proposições é falso. Cuidado aqui tem uma pegadinha, né? Ele pede para marcar a correta, mas a correta é a que diz que é falsa, não é isso? Então, o que eu tenho que ter na minha cabeça? Quando é que a proposição com a bicondicional vai ser falsa? É essa a resposta que eu tenho que ter na minha cabeça. Quando é que ela é falsa, gente? Ela é falsa quando os dois valores forem falsos? Não, senhor. Quando os dois valores forem falsos, ela é verdadeira. E eu estou em busca da que é falsa. B. O valor lógico de cada uma das proposições foi verdade. Também não, gente. É o mesmo caso. Tanto a A quanto a B, quando os valores lógicos são iguais, a proposição é verdadeira. Então, isso aqui está errado. Tá bom? Está errado porque está certo, né? Aqui ele está me dando o caso onde ela vai ser verdadeira. E a gente está buscando o caso onde ela é falsa. Tá bom? C. O valor lógico da primeira for falso. Então quer dizer que quando a primeira for falsa, eu já sei que ela todinha vai dar falsa? Não, eu não sei, gente. Quando a primeira é falsa, vai depender do que vem depois para me julgar se ela é como um todo verdadeira ou falsa. A mesma coisa está aqui na D. Está dizendo que ela vai ser falsa quando o valor lógico da segunda for falso. Não. Quando o valor lógico da segunda for falso, eu ainda dependo do que está lá na primeira para saber e julgar se é verdade ou não. Tá bom? Então, essa aqui certamente está errada. Essa aqui está errada também, porque ela deixa uma inconclusão. Eu não consigo concluir, gente. Só com um valor lógico, eu não consigo concluir. Se eu sei que a primeira é falsa, eu ainda dependo da segunda para julgar se ela como um todo é verdadeira ou falsa. A mesma coisa eu aplico na D. Agora, essa aqui é a nossa resposta correta. Por quê? Somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Veja, quando ele diz que somente uma delas vai ser falsa, significa que o resto é o quê? Verdadeira. Então, se uma é falsa e a outra for verdadeira, a proposição fica comprometida. Como um todo, ela é falsa. Assim, nós concluímos que a alternativa E é a correta. Essa é uma questão bem simples, basta analisar e ter em mente a tabela verdade, tá bom? E não confundir, né? Veja que ele está em busca da falsa. Façamos então mais um exemplo aqui, né? Aqui tem o meu argumento, está lá na apostila, beleza? Questão 2. Determine a equivalência lógica de P se e somente se Q. A gente vai ter uma aula de equivalência lógica. Mas, se você percebeu, direto a gente ficava usando o E, né? O conectivo E, que é esse carinha aqui, nas nossas questões. Porque o que significa essa seta virada para os dois lados? Significa que o P aponta para o Q e o Q aponta para o P. Então, essa é a alternativa correta. Quando eu digo P se e somente se Q, eu posso rachar isso em duas proposições. P se P, então Q, e se Q, então P. A gente viu isso lá nas formas equivalentes, né? Vale a ida e vale a volta, né? O P indo para o Q e o Q indo para o P, tá bom? Então, isso aqui, gente, dá no mesmo, tá bom? Se Ana é flamenguista, então torce para o Flamengo. E se torce para o Flamengo, ela é flamenguista. Eu posso resumir isso como
Ana é flamenguista se somente se torce para o Flamengo. Ou Ana torce para o Flamengo se somente se é flamenguista. Essa questãozinha aqui é clássica também de prova, tá bom? Então guarda ela aí. E lembre do nome bicondicional. Bicondicional é porque tem duas condições. Uma condição aqui e outra aqui, né? Veja, essa e essa aqui. Enfim, vamos para o nosso último exemplo. Um assistente judiciário deve analisar processos, cada qual com exatamente 150 laudas. Um processo é considerado analisado se e somente se um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas. Entre outras palavras, um processo não é considerado analisado se e somente se, e aqui é o que nós temos que avaliar. Veja só, nós vamos pegar essa proposição aqui do enunciado e escrever ela aqui, ó. Um processo é considerado analisado se e somente se um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas, certo? Aí, isso aqui é o que está no enunciado, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, entre outras palavras, um processo não é considerado analisado, certo? Então, veja, ele está dizendo aqui, um processo é considerado analisado. Mas aqui na nossa parte já aqui do que ele dá para resolver, ele disse um processo não é considerado analisado. Então, significa que essa parte aqui, ó, ela é falsa, certo? Aí nós temos aqui o se somente se. O que é que nós sabemos numa proposição com se somente se, gente? Quando a primeira é falsa, a outra também terá que ser falsa, porque o que tiver aqui, eu tenho que ter aqui. E o que eu tenho que ter aqui, eu vou ter que ter aqui. Logo, essa aqui também é falsa. Essa aqui eu concluí que é falsa pelo que ele me deu, em outras palavras, certo? E aqui é a conclusão que eu cheguei, porque eu preciso ter o mesmo valor nas duas. Assim, nós temos a seguinte coisa. Um técnico não leu pelo menos 135 laudas. O que significa dizer que alguém não leu pelo menos 135? Significa que ele leu menos de 135. Ou seja, essa pessoa leu no máximo 134. É isso que a gente entendeu, tá certo? Veja, dizer que alguém não leu pelo menos 135 significa que ele tem no máximo 134. Pensa a ideia aí dos 18 anos para habilitação, né? Nem sei como é que está a lei disso aí. Então, alguém precisa ter pelo menos 18 para tirar a habilitação. Se você julga que a pessoa não tem idade suficiente para isso, você está dizendo o quê? Ela tem no máximo 17, um a menos, igual está vindo aqui, tá bom? Valeu!